Olá, amigos de todos os lugares do Brasil e aonde quer que você esteja. E que o Criador de todas as coisas os abençoe. Esse é o nosso desejo, de todo o nosso coração, alma e espírito. E também, amigos, para aqueles que não creem em Deus e no seu Filho Jesus. Que Deus abra os seus corações e coloque o seu entendimento nas suas mentes e aceite o Filho de Deus como seu Salvador. Mas, amigo, o tema que queremos falar ou pronunciar é a nossa alma vivente, quando o nosso corpo físico morre nesta terra. Que os enganadores, falsos pastores ou anticristo insistem a contrariar as palavras de nosso Deus e do seu Filho Jesus. Mas, amigos, queremos provar as contrariedades deles nas Escrituras Sagradas. Queremos mostrar para você como eles, ou seja, pastores ou líderes de diversas religiões, são ao contrário das palavras de Deus, que é o seu Filho Jesus. Então, amigo, você sabe por que esses caras são ao contrário de Jesus? Ou seja, são anticristos. Veja bem, amigos, eles afirmam em suas palestras ou em suas pregações que quando o nosso corpo físico morre, morre tudo. Morre alma, morre espírito, morre tudo. Então, amigo, vamos mostrar ou provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada como eles são o contrário de Cristo, ou seja, são anticristo. Veja bem, amigo, quando Jesus veio a este mundo para morrer por este mundo e para salvar todo aquele que aceitar o Filho de Deus como seu Salvador, veja, amigos, que o Senhor Jesus deixou para nós uma promessa, como está escrito na Bíblia Sagrada. E esta é a promessa. A promessa é a vida eterna, como está escrito nas Escrituras de Deus. Veja o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz: esta é a promessa que ele nos fez, ou seja, a vida eterna. E quando aceitamos o Senhor, passamos a adquirir a vida eterna, ou seja, obter a vida eterna daquele momento em diante. Então, amigo, vocês vejam que estas palavras do Senhor Jesus permanecem para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada para nós, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Veja o que diz: mas a palavra do Senhor Jesus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, meus amigos, isso é para vocês verem ou perceber que todas as denominações ou religião que são contra a promessa de nosso Senhor Jesus, ou seja, é a vida eterna. Veja bem, meus amigos, e preste bem atenção, essa promessa que Jesus nos prometeu, ou seja, vida eterna, a nossa vida está em Jesus, ou seja, fizemos parte do corpo do nosso Senhor Jesus, como está escrito em João, capítulo 17, versículo 23, que diz: eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Vejam, amigos, e para provar para vocês como Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E esta vida, amigos, é a vida eterna que o Senhor Jesus nos prometeu em sua promessa. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora vocês vejam, amigos, que todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador, tanto em corpo físico como também aqueles que morreram em Cristo Jesus, todos fizemos parte do corpo de Cristo, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz em João, capítulo 14, versículo 19. Veja e confira-me. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. No versículo 20, veja o que diz Jesus: para aqueles que estiverem vivos na sua volta e que creem em suas palavras. Versículo 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então, amigo, estamos mostrando para vocês qual as denominações diabólicas, como o Adventismo e várias outras religiões, que contrariam o nosso Senhor Jesus, ou seja, são anticristos. Então, amigos, vocês viram que estamos em Jesus, ou seja, no seu corpo, e Jesus em Deus, no seu trono. Veja, amigo, os que morreram em Cristo, ou seja, a sua carne, veja aonde que as suas almas ou espírito de vida estão. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Veja que eles estão no trono de Deus, em Jesus, até a sua volta. Veja o que diz Jesus: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, meus amigos, como pode o Adventismo e várias denominações afirmarem essa barbaridade, ou seja, contrariam a promessa de Jesus, ou seja, a vida eterna? Porque nossa alma não morre, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, amigos, vocês vejam que as contrariedades desses anticristos é grande, mas muito grande, que até a ressurreição de nosso Senhor Jesus eles não acreditam, porque o nosso Senhor Jesus se fez homem, se fez carne, nasceu de uma mulher, ou seja, virou humano e tinha uma alma vivente e também espíritos. Será que morreu tudo e não ressuscitou dentre os mortos? Como o entendimento diabólico do Adventismo e outros. Amigos, e para provar para vocês que buscam a eterna palavra de Deus,
É para você ver como os filhos de Deus que creram no Senhor Jesus, que morreram em Cristo e que estão no céu, estão. Então veja o que está escrito em Samuel, capítulo 25, versículo 29. Veja o que diz: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, ou seja, morrer o teu corpo físico, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Agora você veja, amigo, no mesmo versículo, os inimigos de Deus, ou seja, os adventismos e outros, e todos aqueles que o seguem. Porém, a vida dos teus inimigos, ou seja, Deus arrojará como se tirasse da cavidade de uma funda, ou seja, nos quintos dos infernos. E aí, amigos, será que alguém muda estas declarações, como querem fazer o Adventismo e outras denominações? Mas, amigo, esses caras também não acreditam na existência do inferno, ou seja, o Adventismo e várias outras religiões. Ou seja, contrariam as palavras de Deus, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas vejam que esses anticristos ou falsos profetas morrem sem conhecimento das palavras de Deus. Como está escrito em João, capítulo 36, versículo 14. Veja o que diz: perdem a sua vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Veja, meus amigos, que Deus não poupou os anjos que pecaram, quanto mais esse tipo de pessoas que contrariam o grande Deus e seu Filho Jesus. Vejam, amigos, que eles contrariam Jesus dia após dia, ou seja, diariamente. Veja, amigos, para onde que irão o Adventismo e várias outras denominações? Veja o que dizem 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, isso é para você ver que em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que Pedro inicia falando dos falsos profetas ou pastores e todos aqueles que contrariam as palavras de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, amigo, e para provar, vocês vejam o próprio Senhor Jesus afirmando em suas palavras que o inferno existe. Veja, em Mateus capítulo 11, versículo 23, que diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até ao inferno, porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. E aí, amigos, será que Jesus está mentindo? Ou é a palavra do Adventismo que é correta? E de outros? Então, amigo, quando Jesus relata em suas palavras que ninguém pode matar a alma, será que Jesus está mentindo também? Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, amigos, quando Jesus fala na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, versículo 19 e 20,
Jesus também está mentindo para os adventistas e outras denominações? Será que quando Jesus o advertia e chamava de raça de víboras, que a sua condenação era o inferno? Será que também estava mentindo para os adventistas e seus seguidores e outros? Como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 33, veja o que diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, amigos, será que Jesus está mentindo quando falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Mateus capítulo 16, versículo 18. Será que Jesus mentia? Será que mentia quando no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43, 44 em diante? E para você ver, amigo, como é verdade que existe o inferno. Veja quem tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu, quando vi cair a seus pés, como morto, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Veja em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. A morte ceifando a vida das pessoas, e o inferno o seguindo. E para provar definitivamente para você como o inferno existe, veja em Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Veja, amigo, que o inferno será jogado para dentro do lago de fogo. Como pode ser o mesmo, como diz os adventistas e seus seguidores e outros? Amigo, o inferno é representado por vários nomes, como além, abismo, tártaro, poço do abismo e vários outros, fogo eterno, ou só a palavra abismo. E aí, amigos, cremos em Jesus ou no adventismo e seus seguidores? Em outras denominações que são criadas por eles mesmos. Bom, finalizamos em nome de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus de guerra também é de paz. Abate o soberbo.